Oi, pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre os movimentos da Terra no sistema solar e como que todas essas movimentações vão interferir na vida no nosso planeta. Primeiramente que a movimentação de rotação da Terra, que é quando a Terra ela gira em torno do seu próprio eixo, vai trazer para nós o dia e a noite. E o movimento de translação é exatamente o movimento em que a Terra dá uma volta ao redor do Sol em sua órbita, que dura aproximadamente 365 dias, que nós chamamos de ano. A Terra também possui uma inclinação no seu eixo de cerca de 23 graus e meio, que provoca uma diferença nas estações do ano, inclusive nos dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, devido a essa inclinação. Essa circunferência, que é exatamente a esfericidade da Terra, e essa inclinação do eixo de rotação da Terra faz com que a luz solar ela venha incidindo sobre a superfície terrestre de forma diferente. Se fosse retinho assim, a incidência de radiação solar seria igualzinha, né? Agora, como nós temos um eixo inclinado da Terra, em alguns momentos do ano vai ser uma estação no hemisfério norte e outra estação será no hemisfério sul. Por isso que a gente tem essas diferenças de estações. Então, olha só, existem alguns momentos, né, em que a superfície terrestre ela vai ser mais iluminada pelo Sol no hemisfério norte do que no sul. Então, aqui a gente tem o momento em que no hemisfério norte é o verão e no hemisfério sul é inverno. E, por sua vez, quando a gente tem o contrário, que é exatamente quando o hemisfério sul fica mais tempo iluminado, nós vamos ter o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. E as outras duas estações também são opostas para os dois hemisférios. Enquanto é primavera no hemisfério norte, é outono no hemisfério sul e o contrário também. Quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Durante esse movimento de translação da Terra ao redor do Sol, as diferentes regiões do planeta, da superfície do planeta, recebem quantidade diferente de iluminação. Então, a gente tem os solstícios e os equinócios. O que são os solstícios? Os solstícios é quando a gente tem o dia de máxima e o dia de mínima incidência de luz solar em relação aos outros dias do ano. Geralmente marca o início das estações, né, que é o inverno e o verão. Para o nosso hemisfério, que é o hemisfério sul, o solstício de verão acontece em 21 de dezembro e o de inverno em torno de 21 de junho. Em dezembro, né, o solstício de verão vai ser marcado por quê? Aquele dia em que o sol vai nascer e vai se pôr com maior demora, maior amplitude. Então, o sol fica aí por mais tempo incidindo sobre o hemisfério sul. E aí, a gente tem, então, o sol passando mais tempo lá no horizonte. E em junho acontece o oposto, o solstício de inverno, que é quando a gente tem o dia mais curto do ano e a noite mais longa. Ou seja, a gente tem menor luminosidade solar durante o dia e a noite, né, fica escuro em maior período do tempo. Então, esse é o solstício de inverno, marcando o início do inverno. E o solstício de verão, marcando o início de verão. E tem também os outros dois momentos nas outras duas estações que marcam a distribuição de raios solares praticamente a mesma no hemisfério sul e no hemisfério norte, gerando climas mais amenos nos locais de trópicos. Então a gente tem o início do outono e o início da primavera. A gente chama esses momentos de equinócios. Então acontece em torno de 20 de março, aqui no hemisfério sul seria o início do outono, e 22 de setembro, aqui no hemisfério sul, seria o início da primavera. Então, nos equinócios, o dia e a noite têm a mesma duração. Então, a mesma quantidade de luminosidade solar também é o período em que vai ficar sem essa luminosidade solar no período da noite. E aí, são os equinócios. Olha só, o equinócio de primavera, o equinócio de outono, onde a gente quase não tem diferença para o hemisfério norte e sul, exatamente por qual motivo? Porque o Sol está sobre a linha do Equador. E os países que ficam nessa área da linha do Equador, né, que são os países mais tropicais, que vão ser os países mais quentes, por conta dessa maior incidência de radiação solar, quase não se tem diferença nessa
modificação de estações do ano bem demarcadas. Agora, o solstício de inverno, o Sol estará sobre o Trópico de Câncer, né? E o solstício de verão, o Sol estará sobre o Trópico de Capricórnio. Então, a gente tem aí os equinócios, dia e noite com a mesma duração que acontece na primavera e no outono, e os solstícios que acontecem no verão e no inverno, onde no verão o dia é mais longo e no inverno a noite é mais longa do que o dia. Com relação ao ano bissexto, nós aqui no Ocidente, nós usamos um calendário chamado de calendário solar, que registra a passagem do tempo. Então, a gente usa esse calendário considerando o movimento aparente do Sol ao longo de um dia e durante o ano. Então, a gente tem o ano tropical, ou que a gente chama de ano solar, é o período correspondente às passagens consecutivas aparentes do Sol por um dos pontos que define os equinócios ou solstícios. Então, 2 solstícios ou 2 equinócios, então a gente tem o ano tropical. A esse ano, a gente tem a definição aí de 365,2422 dias. Quase, né? 365,25 aproximadamente. Já o ano sideral da Terra, ele é de 365,2464 dias solares e, portanto, cerca de 20 minutos mais longo do que um ano tropical. Esses valores não são exatos 365 dias do calendário ocidental que a gente usa, que a gente chama de calendário gregoriano. Então, para corrigir essa defasagem, essa diferença de aproximadamente 0,25 por dia, que é esse, né, 24, 22 dias, para corrigir isso, quase um quarto de dia entre o calendário gregoriano e os períodos desse ano tropical, cria então a inserção de um dia no calendário a cada 4 anos com os anos bissextos. Então, insere-se um dia no mês de fevereiro. Com o mês de fevereiro agora passa a ter 29 dias a cada 4 anos, que a gente chama de ano bissexto. Como que esse ano tropical que a gente fala, ele é um número fracionado, né? Ele é bem quebradinho, não é um número exato. A gente pode escrever em forma de frações igual está aí na apostila. E a gente tem algumas regras para descobrir, por exemplo, se o ano vai ser bissexto ou não. Então, a gente adiciona um dia a cada 4 anos, certo? Então, a gente não inclui um dia a cada 100 anos. É somado um dia a cada 400 anos. E então, a gente subtrai um dia a cada 3.300 anos, que é essa diferença de 0,0003 dias entre o calendário gregoriano e esse ano tropical que a gente tem aí. Então, essa regra matemática, ela é introduzida no calendário gregoriano que nós usamos aqui no Ocidente para corrigir essa defasagem entre o período de translação e o valor aproximado adotado de 365 dias. Então, olha só essa observação que interessante. Todos os anos múltiplos de 400 são bissextos. Por exemplo, o ano 400, ano 800, ano 1200, ano 1600, ano 2000, ano 2400. São bissextos todos os anos múltiplos de 4, desde que esse não seja múltiplo de 100, exceto se for múltiplo de 400, porque 400 são anos bissextos. Então, 1992 é bissexto, 1996 é bissexto, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ano de 2020 foi bissexto. Então, assim, agora, é claro, para a gente fica mais fácil saber que daqui 4 anos teremos o próximo ano bissexto, mas foram feitos cálculos para chegar nessas regrinhas aqui para a gente saber que, então, a cada 4 anos temos o ano bissexto, temos um dia a mais para corrigir essa diferença do ano tropical e também do nosso calendário ocidental, calendário gregoriano. E os anos que sobram, todos os outros anos, eles não são considerados anos bissextos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fases da Lua. A gente sabe que a cada noite a Lua ela muda a sua aparência de acordo com a perspectiva de quem está observando na superfície terrestre. Então a gente adota as 4 principais fases da Lua para falar então essas aparências, que é a Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia e Lua quarto minguante. Além dessas fases, existem outras que a gente chama de fases intermediárias, né? Que é o período de Lua crescente ou um período que a Lua está minguando, que são as fases em que ela está na transição para a próxima fase mesmo da Lua.
A ocorrência dessas fases se deve à iluminação do Sol, porque a Lua ela não é um astro luminoso, ela é um astro iluminado. Então, ela, por não ter luz própria, esse seu brilho é o reflexo da luz solar sobre a superfície lunar. E aí a gente tem sempre a metade da sua superfície iluminada. E nem sempre essa face iluminada está voltada para a Terra. Então, a gente só vai ter a face iluminada voltada para a Terra quando a gente está na lua cheia. Considerando que a lua nova, nenhuma porção da face iluminada fica voltada para a Terra. Então, a gente consegue observar aí, justamente porque a gente vê a posição aqui da superfície terrestre, a gente consegue verificar essas fases. A lua, ela também tem o seu movimento de revolução ao torno de si mesmo, do seu próprio eixo, e ao redor da Terra, e ao mesmo tempo ao redor do Sol, juntamente com a Terra no movimento de translação. Então, por ela ter o mesmo período de seu movimento de revolução, que é em torno dela, em torno da Terra dura o mesmo período, que é cerca de 29,5 dias, a gente sempre vê a mesma face aqui no nosso planeta. Então, são 7 dias mais ou menos que demora para a mudança de fase. E devido à posição que a Lua está, de acordo com quem está observando no hemisfério norte ou no hemisfério sul, a Lua crescente ela pode parecer diferente. Então, depois da Lua nova, vem a Lua crescente, depois da Lua crescente a Lua cheia, e depois da Lua cheia a Lua minguante, e aí depois vem a Lua nova de novo e continua esse ciclo. E aí a gente tem mais ou menos, né, os 28, 29 dias com todas essas fases da Lua para o próximo ciclo lunar começar. Então, a gente antigamente contava o mês com essas lunações. A cada 4 lunações, mudanças de fases da Lua, era um mês. Com relação a essa face oculta da Lua, é porque a Lua ela sempre apresenta a mesma face voltada para a Terra. Isso ocorre porque o seu período de translação ao redor da Terra é igual ao período de rotação em torno do seu próprio eixo. Então, isso acontece por qual motivo? Justamente porque em um passado, né, distante, a Lua ela estava mais próxima da Terra de distância e ela rotacionava em torno do seu eixo mais rapidamente do que o período translacional, do que ao redor da Terra. Mas com o acontecimento de ter a força da gravidade atuando entre a Lua e a Terra, e eles são corpos que não são extremamente esféricos, eles são apenas geóides, eles não são totalmente homogêneos nem totalmente sólidos, a gente tem uns efeitos de maré. Então houve uma sincronia desse movimento de rotação e de translação da Lua ao redor da Terra, fazendo com que esse movimento de rotação da Lua ficasse menos acelerado e sincronizasse com o seu período de rotação com o de translação, devido à ação da força gravitacional entre a Lua e a Terra. E é por isso que a gente sempre vê a mesma face da Lua voltada para o nosso planeta. Agora, as forças gravitacionais e o efeito de maré. Nós sabemos, né, nós ouvimos falar sobre as marés como a subida e a descida do nível do mar ao decorrer de um dia. Então, esse movimento tem relação com o quê? Com a Lua, mais precisamente com a atração gravitacional da Lua sobre a Terra. Então, ele recebe esse nome porque os fluidos eles conseguem manifestar mais claramente esse tipo de interação de gravitação, fazendo com que as marés do oceano subam ou desçam de acordo com a posição dos astros Terra, Lua e Sol. Então, assim, os objetos que são sólidos, eles também são afetados pelo efeito de maré e efeito gravitacional, mas eles não evidenciam tão claramente quanto os líquidos, quanto os fluidos. Então, quando os 3 astros, Terra, Lua e Sol, estão alinhados, ou seja, quando a Lua se encontra na sua fase cheia ou na sua fase nova, ocorre a maior amplitude de maior maré cheia e da maré baixa devido a essa forte interação da força gravitacional entre os 3 astros. Já na maré de quadratura, que é exatamente quando a Lua está no quarto crescente ou minguante, o que vai acontecer? A amplitude de maré ela é pequena. Então, olha só, quando tem o alinhamento da Lua cheia e Lua nova, a gente tem essas marés que a gente chama de cisígias, que são exatamente quando a maré fica alta e baixa. Tem essa diferença de marés
durante o dia. Agora, quando não há o alinhamento da lua, ou ela está aqui em lua crescente ou na lua minguante, a gente tem aí, falando da questão da maré de quadratura, que é quando a maré ela vai ser menor. Agora vamos falar sobre os eclipses, tá? Os eclipses acontecem quando um objeto celeste está aí em trânsito, né? Ela passa na frente da posição de outro objeto mais distante. Então não existe eclipse apenas com a Terra, Sol e Lua, mas também com outros planetas, inclusive o alinhamento entre Júpiter e seus satélites, porque Júpiter tem várias luas também, satélites naturais, podendo ocorrer então mais de um eclipse simultaneamente, inclusive por conta das suas várias luas. Mas a gente tem um foco nos eclipses que acontecem aqui para o nosso planeta, por isso que a gente vai falar do eclipse solar e eclipse lunar aqui para o planeta Terra. Então, o eclipse solar é quando a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. Então, quando a Lua ela está entre o Sol e a Terra, ela vai impedir a passagem da luminosidade do Sol em uma parte da Terra. Exatamente no ponto onde está a umbra, fica o eclipse total. Já nessa área de penumbra, vai ser um eclipse parcial, que dá para ver um pouquinho a luminosidade do Sol. Já o eclipse lunar, ele acontece quando a Lua ela está atrás da Terra e a Terra ela impede a luminosidade do Sol sobre a Lua. Então, nesse eclipse também, no local de umbra, a gente tem o eclipse total. E no local de penumbra, a gente tem o eclipse parcial. Então, já que o Sol ele não é uma fonte de luz exatamente pontual, ela vai formar sombras, como a gente vê. Então, a gente tem regiões de sombras formadas tanto na superfície da Terra, durante o eclipse solar aqui, e nós temos a região de sombra na superfície da Lua durante o eclipse lunar, que é aqui, essa região de penumbra. Então, onde essa luz não chega, a gente chama de umbra, que é exatamente onde não chega a luz. Mas onde forma sombra, a gente chama de penumbra. Então, tem o outro lado, que se formam regiões onde há uma incidência parcial da luz solar, que a gente chama aqui, então, de penumbra. E aí, nesse setor, aí ocorre o eclipse parcial. Lugar de umbra, eclipse total, e lugar de sombra, eclipse parcial. Certo? Qualquer dúvida, escreve para a Pro. Um beijo!